Dia para você. Bom dia, Thaís. Bom dia, Viviane. Tudo bem? Tudo bem, prazer, hein? Prazer todo meu. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix nesse feriado, né, Thaís? Estamos todo nós aqui mundo falando de previdência. Na fé e na coragem, minha amiga. Vamos embora. Vamos embora. Mas é bom porque tem boa parte das pessoas estão em casa, vão entender um pouquinho mais sobre previdência. Então, antes de você ir à praia, vamos conversar sobre previdência, que é importante. É o teu futuro que está batendo a tua porta. Então, há sim uma outra aposentadoria, que é o regime próprio de previdência. É uma aposentadoria, é um regime próprio, mas ele é público também, é outro tipo de aposentadoria na área pública. E ele está ligado diretamente, ele vai abranger os servidores que fizeram concurso público, Thaís, porque as pessoas elas confundem um pouquinho aí. Quem é que tem direito? Eu trabalho no estado, eu trabalho no município, e aí eu vou me aposentar por lá? Depende. Como você foi contratada, como você chegou até lá? É um concurso público que você prestou? Não, é um contrato temporário. Então, isso vai dizer muito de que forma você vai ter sua aposentadoria. Se vai ser estado ou município, assim, ele tendo o regime próprio, para que as pessoas entendam, Thaís. Todo estado tem regime próprio, mas nem todo município tem regime próprio. Aí é importante a gente entender isso. Quando há um regime próprio e há um concurso público, aí essa pessoa vai sim ter aposentadoria por esse ente, seja estado ou seja município. No caso de Alagoas, o AL Previdência. O AL Previdência, exatamente, a Alagoas Previdência. Prazer, Valber, também. Para mim é uma satisfação também estar aqui no Pode estúdio. chamar de canhão. Viu, pode chamar de canhão. Valber, vamos falar também sobre essa perspectiva. Muitos que trabalham no Estado, eles vão se aposentar também pelo Estado? Essa é uma das grandes dúvidas, né, que nós estamos sempre aqui recebendo também dos ouvintes. Isso, Viderlan. Então, se ele fez o concurso público para o Estado, ele torna-se servidor efetivo e a condição dele na aposentadoria é ir para a Alagoas Previdência, como o Thaís falou. Mas se ele é contratado ou ele é um cargo comissionado, o regime previdenciário a que ele está ligado é a previdência do INSS, que é o regime geral. É o que eu costumo dizer aqui nas quartas-feiras, é o nosso piscinão de ramos. Quem não está no regime próprio, está lá, que cabe todo mundo no INSS. Valber, uma dúvida. O funcionário público concursado automaticamente do Estado já está inserido no AL Previdência, mas essa pessoa também quer receber a aposentadoria pelo INSS. Eu vou contribuir como contribuinte individual, como autônomo. É possível acumular duas aposentadorias? Perfeito, Thaís. E não só é possível, como se ele tiver este trabalho na iniciativa privada, ele deve contribuir. Então, de que forma isso pode acontecer? Atenção você que nos ouve, que é servidor público do Estado de Alagoas e de qualquer outro ente que tenha regime próprio. Você não pode contribuir em sendo servidor público efetivo na qualidade de facultativo. Por quê? Eu vejo muito isso acontecer, Thaís. As pessoas, quando me procuram para fazer planejamento, elas já chegam a dizer assim, vou ter 2 aposentadorias, doutora. Que ótimo. Porque você também contribui na Previdência do INSS? Contribuo como facultativa. Me dá uma dor no coração, porque essa criatura não pode contribuir como facultativo. Tem que contribuir como autônomo ou contribuinte individual. Exatamente, entendeu? Ou ele vai ser uma carteira assinada, um seletista, se assim ele tiver condições. O que é que difere essa condição de contribuição? A condição é a forma de contrato também na iniciativa privada. Se ele é autônomo, ou seja, trabalha por conta própria, ele vai contribuir por conta própria. Se ele é vinculado a alguma empresa, carteira assinada, então aquela contribuição vai ser vertida pelo empregador e não por ele empregado. Tem essa diferença. Essa relação que acaba sendo importante, né, também. Exato. Ô, Valber, e sobre as questões, principalmente quando estamos falando de depois de aposentado. De repente encerrou o ciclo, aposentou-se, mas de repente bate aquele desejo de participar de um novo processo no concurso público. É possível também? Totalmente possível. Se ele tiver, aí ele teria, o que é que ele precisa verificar? Se ele vai preencher os requisitos que o edital daquele concurso vai requerer. Se ele preenche os requisitos, nada o impede depois de aposentado. Okay. Agora é importante, continuando o gancho que pega também o teu, é o seguinte, a gente pode acumular. É possível acumular aposentadorias? É possível acumular aposentadorias? É muito possível. Não é possível como há um direito. Se ele, assim, como a Thaís falou, ele trabalha no regime próprio, no Estado, e ele quer também ter um trabalho na Previdência do INSS.
É possível que a iniciativa privada, é possível acumular as 2 aposentadorias? É possível. Mas é possível acumular, Thaís, 2 aposentadorias no mesmo regime, ou seja, 2 no INSS ou 2 no regime próprio, 2 no INSS, não. Mas 2 no regime próprio, sim. Se ele tiver feito 2 concursos públicos com cargos cumuláveis, aí ele pode. São períodos diferentes também de contribuição. Também. Na verdade, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de uma pessoa que me procurou. Ela é servidora do Estado e ela tem 2 cargos públicos. E ela disse, eu não estou agora querendo para ainda esse ano ou no outro me aposentar, mas eu quero entender a minha vida previdenciária. E aí, olhando a situação dela, ela tem 2 concursos públicos para professor, que são cargos cumuláveis. Sim. Ela fez um primeiro, depois de uns 5 anos, ela fez o segundo concurso público, então ela trabalha aí um horário em uma situação do outro horário no outro local, cumulável, ela vai ter 2 aposentadorias, mas, pasmem, hoje, se ela tivesse ido se aposentar sem uma orientação, sem entender direito a situação dela, ela hoje na atividade, Thaís, recebe 13 mil e alguma coisa, nos 2 cargos, tá? E aí, ela saindo hoje, Viderlan, do regime próprio do trabalho dela, se ela saísse hoje, ela ia ter uma perda salarial mensal de quase 5 mil. Porque existiam situações que foram identificadas no planejamento que passa a evitar um problema maior para ela. Então, hoje, depois de feito esse planejamento, a gente conseguiu trabalhar de modo que a perda salarial dela vai ser comparada à iniciativa, de quando ela estava ativa para quando ela se tornar aposentada, a perda salarial vai ser de R$130. Então, veja a diferença enorme, né? Qual é a importância? Qual é a importância de 5 mil e pouco para 130? Porque ela tem direito na iniciativa privada, ela já trabalhou muitos anos na iniciativa privada e ela teve 2 concursos públicos. Então, veja, ela vai ter 2 aposentadorias no regime próprio. Sim. E 1 aposentadoria no regime geral. Ela vai ter 3 aposentadorias. E se ela não tivesse feito o planejamento, haveria uma perda só no Estado de 5 mil e pouco se ela se aposentasse hoje, porque ela não tem todo um período já preenchido. Então, ela sairia com uma proporcional. Muita coisa ia acontecer que, se ela não tivesse tido essa orientação e ela não tivesse despertado, Thaís, peraí, vale a pena planejar? Vale. Ela evitou esse gasto mensal para o resto, essa perda mensal para o resto da vida. E ainda acumulou a aposentadoria do regime geral. Válbia, qual a sua recomendação? Com quanto tempo a gente tem que pensar nesse planejamento? Por exemplo, quem está ouvindo a gente que tem seus 35, seus 40, até os seus 45 anos, é uma boa idade para você já pensar nesse planejamento? Ver como é que está a sua situação da Previdência, o que é que você já pagou, já entrou, já saiu de trabalho, já passou muitos anos na iniciativa privada, hoje é microempreendedor, tem a sua empresa. Então, qual é a sua situação hoje para que você também não perca o que já foi recolhido, né? Contribuído. Isso. É importante, eu costumo dizer, Thaís, que como nós fazemos com uma viagem, né, você agora viajou nas férias, então você necessariamente planejou essas férias, essa viagem. Né? Então, assim como a gente busca comprar um carro, uma casa, tudo a gente planeja. A gente precisa entender a importância de planejar a nossa aposentadoria, que às vezes a gente tem a ideia de, só com 60 anos, eu não sei nem se eu estou vivo, com 62, com 65, cada um diz uma idade. Falta muito tempo, mas como você bem falou, a hora é agora. Você com seus 35 anos que nos ouve, você com seus 40, 45, é importante. Por quê? No caso que eu trouxe hoje, né, dessa pessoa que eu fechei o planejamento dela essa semana. Ela já tem quase 60 anos. Mas ela disse, eu não pretendo agora me aposentar. Mas ela já queria entender. Só que o que foi que ela disse a mim? Quando ela viu, ela disse, Válbia, se eu tivesse visto isso antes, porque para ela não perder essa diferença muito grande, né, após a aposentadoria, ela vai precisar preencher algumas coisas, resolver algumas questões. A exemplo disso, ela vai precisar averbar um período. O que é averbar? É tirar um período que não vai servir para ela no regime geral, que está excedente, que tirando aquele período ela ainda assim tem uma boa aposentadoria, ela vai tirar um período do regime geral, levar para o regime próprio, e isso vai melhorar a situação dela em ambos os regimes. Então, isso leva um tempo.
né? Nós temos aí um processo administrativo que é feito. Então, como você disse, o MEI, antes ele era seletista, passou a ser MEI. Essa contribuição, como é que fica? De que forma isso vai melhorar ou piorar a minha média? Então, tudo isso é analisado previamente. Todo o CNIS, eu já disse, onde eu vou nas minhas palestras e onde eu converso com as pessoas, eu explico. O CNIS, de todas as pessoas, 99% dos CNIS, eles estão preenchidos de forma equivocada, Viderlan. Mas por que, Válbia? Porque sempre tem um período que não foi colocado dentro daquele CNIS, Sim. um período que não foi visto, reconhecido pelo empregador à época. Alguma contribuição, Thaís, que você, enquanto MEI, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu passei de um... Porque o MEI tem um limite, você só pode preencher... verter contribuição até um salário mínimo, mas às vezes assim, não, eu vou preencher um pouquinho mais porque eu quero um pouquinho mais na minha média da aposentadoria, mas você está perdendo dinheiro se você fizer isso, né? Tem o profissional liberal aqui. Você pode até fazer essa complementação, mas com um estudo ali de caso. Com né? um estudo de caso e um outro código para aquela contribuição, não como MEI. Microempreendedor Entende? individual. Então, cada caso vai ser um caso. Você pode ser MEI, mas você também pode ser um contribuinte individual. E, às vezes, você não se apercebe que tem essa condição. Então, o planejar hoje, quando a gente diz assim, planejamento previdenciário, a gente logo, é óbvio que a gente pensa logo na aposentadoria. Mas até você chegar na aposentadoria, tem muita coisa na tua vida laborativa que precisa ser consertada. Exige planejamento. E essa falta de conhecimento, Valber, eu gostaria que você falasse sobre isso, o quanto isso prejudica também uma vida de uma pessoa que se dedicou por anos, por décadas, sendo servidor público e que teria uma possibilidade maior de descanso na aposentadoria, que é esse ponto tão desejado pela falta de conhecimento da vida previdenciária. Queria que você falasse sobre isso. Exato. É muito importante, que eu costumo dizer, Viderlan, que a gente, às vezes, a gente está preparado para o hoje, mas a gente não está preparado para se ver daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, né? E quando a gente desconhece dos nossos direitos, a gente não sabe nem o que buscar, porque a gente não sabe do que tem direito. Então, quando a gente começa a ter uma visão de planejar o meu futuro, que às vezes a gente acha que está demorando muito, mas que vai ser num piscar de olhos que ele passa, você evita perder direitos. Por exemplo, quando você conhece o que é o planejamento, o que é que eu tenho de contribuição? O que é que ficou em aberto a minha contribuição? O que é que, por exemplo, um médico... Hoje, a aposentadoria de um médico, a depender de cada caso, sempre vai ser um caso, né? Mas um médico, hoje, a regra dele, o cálculo, não leva ele a uma vantagem melhor. Mas ele desconhece que ele pode transformar o tempo dele de especial em comum, ir para uma regra de comum e ganhar uma aposentadoria, pelo menos ali um pouco mais equiparada com o que ele recebe hoje na atividade. Antes, a aposentadoria especial ela era melhor. Porque você não tinha idade para sair, não tinha uma idade mínima, mas tinha um tempo mínimo, 25 anos. Então, você se aposentava rápido, se aposentava cedo e tinha um valor alto. Hoje já não é mais assim. E muitas das pessoas desconhecem isso. Então, o entender do seu direito, o planejar, o ir buscar hoje, o que é que hoje me cabe? As regras mudaram muito. E as pessoas estão com a mentalidade de anteriormente. Ou seja, né? Quem aproveitou, né? Quem tinha idade para se aposentar lá atrás, conseguiu as melhores regras, conseguiu os melhores salários. Mas hoje ainda há essa Gente possibilidade. do céu. A gente só precisa estudar com carinho. Quarentões. E ficar adequados, né? Nos adequar também. Tão às lascados. mudanças. Entender o seu direito e buscar Né? um planejamento para que evite uma perda aí salarial muito grande, na hora que a gente mais precisa. Sempre planejar. Válbia Garrote, obrigada. Um Obrigado, beijo pra Válbia. você. Aproveite Beijo, o feriado. pessoal. Até breve, hein? Quarta-feira Até. que vem, né? Aqui com a gente. Tiramos ela da Com cama certeza. hoje. Com certeza, né? Feriado, bichinha. Mas graças a Deus deu tudo certo, amiga. Vá Deu, curtir agora o beijo. feriado. Fique com Deus. Bom feriado. Gente, vamos fazer um rápido intervalo. Jornal da